Fala Carlão, especial na nossa série Bradesco aqui na Expo Inter. E agora a gente está recebendo aqui, a gente está falando em prateleira de cima, cabeceira, tudo que você quiser aí. Porque aqui na minha presença agora, Gedeão Pereira, ninguém menos que presidente da Farsul, está aqui com a sua simpatia nos recebendo. Obrigado, viu, querido? Fala, Carlão. Fala, Carlão. Fala, Gedeão. Escuta, vem cá, que história é essa que você teve aí um mandato anterior a este, né? Um mandato, digamos, tampão, e agora assumiu de vez aqui a Farsul. Queria que você me falasse um pouquinho dessa experiência. Não, realmente é uma experiência muito profícua, porque dirigir a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que é a federação mais antiga do país, nós estamos com 92 anos, o que podemos considerar a importância desta federação pela sua idade. Então, ela é maior do que nós. E chegarmos ao pico aqui no Rio Grande do Sul e presidirmos a Farsul, tem uma longa história, no meu caso, um longo caminho, porque eu fui da diretoria passada, do presidente que veio a falecer no poder, o presidente Carlos Rivassi Esperoto, que nos deixou muita experiência, evidentemente, e que teve durante 20 anos na testa da nossa Federação da Agricultura, um grande líder nacional, além de ser evidentemente reconhecido aqui no estado do Rio Grande do Sul, e que nos deixou um legado muito importante, sim, e que nos coube a responsabilidade de continuarmos. Eu fui, durante os últimos 4 mandatos dele, eu fui o vice-presidente dele, ele já deixou as coisas da sua maneira de ver, porque senão não teria me reconduzido 4 anos de vice-presidente, mas só que nós não considerávamos que este grande presidente viesse a falecer no poder. Enfim, quando ele se foi, nós estávamos na vice-presidência. Mas estava pronto para assumir e eu queria que o senhor contasse agora essa experiência desse tempo todo aqui dirigindo uma entidade que é super importante, eu diria que é a entidade mais importante da agricultura do Rio Grande do Sul. Sem dúvida nenhuma, porque nós temos uma estrutura de representação do produtor rural que é a maior do país. Ela começa no Sindicato Rural, passa pela Federação e vai à nossa CNA em Brasília. Ninguém é mais representativo neste país continental que o nosso sistema CNA. E é evidente que nisso aí me coube esta responsabilidade, essa experiência que trouxemos. E no fim do ano passado, depois de praticamente um ano de mandato tampão, fomos eleitos, nós somos 138 sindicatos rurais, fomos eleitos, legitimamente eleitos, praticamente por unanimidade, porque teve um sindicato que se absteve de votar, então tivemos a unanimidade e a responsabilidade desta unanimidade para conduzir os destinos da nossa federação. Porque hoje, na realidade, o que nós olhamos é que não existe setor mais importante na economia nacional que o agronegócio brasileiro. É a parte mais reluzente da economia nacional, é aquilo que tem tornado o Brasil competitivo em todos os mercados e tem suscitado muitas dificuldades, sim, e pelo fato de estar na área de mercado internacional determinado pela nossa CNA, nós vislumbramos as dificuldades que nós encontramos pelo crescimento deste agronegócio. E se nós temos um superávit na nossa balança comercial, o superávit da balança comercial só do agronegócio, que vai a 100 bilhões de dólares de faturamento, com 14 bilhões de importações, esse superávit vai a 86 bilhões. Os outros setores da economia que nos subtraem naquilo que o Brasil tem tido sucesso. Olha, o senhor é diretor na área internacional da CNA também, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho que reflexão que o senhor faz deste momento que a gente vive, desse momento que o Brasil enfrenta problemas aí lá fora. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Realmente, justamente por esse gigantismo do país é que ele tem suscitado grandes dificuldades de concorrência. E neste mundo que nós vivemos, de competição, e a competição é por conquista de novos mercados, e o Brasil tem sabido, o seu agronegócio, com as suas commodities, ele tem sabido conquistar mercados, e até porque ele é competitivo, porque todo mundo quer quantidade, qualidade e preço baixo. Só o Brasil pode ter isso. E só o Brasil pode ter isso, exatamente. E o que está acontecendo? Isso está incomodando e muito. O que nós vislumbramos agora neste momento de queima da floresta amazônica,
que é mais retórica do que realidade. Por que é mais retórica que realidade? Nós temos um Código Florestal que é o mais restritivo do mundo. Portanto, o produtor rural brasileiro ele cumpre o Código Florestal. Nós desenvolvemos aqui uma tecnologia que a Europa nunca pensou, nem Estados Unidos, que é a tecnologia do plantio direto desenvolvido aqui, por este nosso gigantesco país. Então, nós fomos avançando. E o que vem acontecendo agora, neste momento? A Europa acabou de assinar um acordo Mercosul, União Europeia, e que desagradou alguns setores, principalmente a França, porque o produtor rural francês pressionou o seu presidente Macron para que não assinasse o acordo ou que colocasse muitas restrições, porque, na realidade, o que aconteceu é que nós retiramos, não que a gente vá vender, não que os nossos produtos cheguem na Europa, a não ser já os produtos que vêm tradicionalmente, tipo frango, e assim mesmo ano passado eles encontraram uma salmonela, enfim, algo normal do frango, mas para trancar a nossa produção de frangos. Eles têm encontrado algumas outras objeções em alguns outros produtos e neste acordo se libera muita coisa. E dentro disso aí, o grande problema da Europa é que ele encontrou um concorrente nos grandes mercados do mundo, porque onde é que está o grande crescimento hoje, se não na Ásia? E dentro da Ásia, a China. Então, os nossos esforços estão direcionados fundamentalmente para a China. Dentro desse aspecto Código Florestal, o que eles aproveitaram? Porque quando eles fizeram o acordo, eles colocaram uma cláusula de precaução, já colocando que qualquer desvio ambiental, não sei o que, cortariam os acordos com o Mercosul ou não exerceriam as tarifações, novas tarifações que foram colocadas dentro deste acordo. Se isso está colocado, e foi colocado assim, surgiu um grande problema, porque nós sabemos que a Europa vinha financiando fortemente as ONGs para trabalharem aqui dentro do Código Florestal brasileiro. Desde que nós o construímos, nós sempre nos deparamos com esse tipo de força, e agora, no sentido de colocarem algumas situações dentro do bioma amazônico, que tem alguns milhares de ONGs lá trabalhando, e nesse momento que aquilo é 60% do território nacional, e colocado dentro desses 60%, um grande e grave defeito da Amazônia é que ela não tem propriedade. Ela é do Estado brasileiro. Portanto, ela é uma terra que não pertence a ninguém, a não ser o Estado brasileiro. Pelo fato de não ter um CPF, de não ter alguém que é responsável pelas glebas amazônicas, isso se presta realmente ao que está acontecendo. É lastimável? Sim. Nós compactuamos com isso aí? Não. Porque nós não compactuamos com qualquer processo legal. Para isso, nós temos o nosso Código Florestal. E o nosso Código Florestal, ele nos diz que na Amazônia nós podemos explorar no máximo 20% do tamanho da propriedade. Portanto, existe um aspecto legal e um aspecto ilegal. O aspecto ilegal se explora 20%, mas não pode avançar nos outros 80%. Isso é uma realidade. E, nesse momento, é muito difícil de separar as coisas. O que está sendo incendiado no legal ou no ilegal? Até porque fogo não pode ir nem no legal e nem no ilegal. Vamos ser claros. E nós não compactuamos com esse tipo de situação. Portanto, há que separar um pouco aí o joio do trigo. Maravilha. Vamos voltar aqui para a nossa Expo Inter e eu queria entender um pouquinho a relação da Farsul com a Expo Inter. Bem, aqui nós temos, aqui na nossa grande Expo Inter, que é a maior feira a céu aberto da América Latina, esse é o nosso título, e realmente é um parque de mais de 100 hectares e aqui quase que totalmente ocupado. E a nossa Expo Inter já é, de fato, não de direito, mas de fato é uma parceria público-privada, onde nós temos como um guarda-chuva, diria assim, o governo do Estado, e o parque dividido em 3 grandes áreas. A área ocupada pela Farsul, que é justamente a área que corresponde à pecuária, do modo geral, a área voltada ao cavalo crioulo, que é uma parte da pecuária, mas como o cavalo crioulo, por si só, ele tem as suas características, porque, além do mais, o cavalo crioulo é uma paixão do gaúcho, não temos a menor dúvida quanto a isso. Tem o seu setor, e o setor das máquinas agrícolas, que é o grande setor de faturamento, e não poderia ser diferente dentro do Parque Assis Brasil, a nossa Expo Inter.
Maravilha. Escuta, vamos falar um pouquinho de você, porque você é um produtor rural lá da Campanha Gaúcha, médico veterinário, formou um filho agrônomo e agora, como você está 100% aqui na Farsul, seu filho está tocando lá. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você produz lá, me conta aí para o pessoal conhecer um pouquinho melhor o presidente da Farsul. Bom, o presidente da Farsul é um imigrante, né? Porque eu vim do Uruguai, embora seja brasileiro. A nossa vida começou do outro lado da fronteira, no país vizinho, e lá pelos anos 60 do século passado foi que nós chegamos no Brasil. Trocamos de lado da fronteira, nada mais do que isso, né? Desenvolvemos a nossa atividade justamente nessa mesma região do bioma Pampa, onde fazemos lá a criação de gado Hereford, uma raça britânica muito importante no contexto internacional, onde esse tipo de animal participa do mercado gourmet. Comi uma carne hoje, uma delícia, por sinal. Carlão, tu é um cara de bom gosto. Ainda desenvolvemos a atividade orizícola, orisicultura irrigada, que é muito comum, é uma economia muito comum, muito forte. Nós semeamos aí mais de 1 milhão e 100 mil hectares na metade sul do Rio Grande, que a grande lavoura dessa região sai mais ou menos entre 60% e 70% do arroz consumido no nosso país. Ainda desenvolvemos uma área importante de soja também, soja irrigada por pivô central, porque é uma região que tem lá suas dificuldades climáticas bastante intensas e é uma fronteira agrícola, uma nova fronteira agrícola do Brasil para a lavoura de soja. Ela deve fazer uns 10 anos que entrou nesta região, além de ter uma área importante também com florestamento. Maravilha. Olha, eu agradeço a sua presença aqui. Queria, antes, para fechar nossa conversa, que o senhor falasse um pouquinho sobre essa parceria aqui da Farsul, enfim, do Bradesco com a Expo Inter. Evidentemente que o agronegócio ele é muito ávido em recursos, em financiamento. Até porque, se nós olharmos, e é muito difícil de entender e de explicar às pessoas como é que o agronegócio brasileiro, em pouco mais de 30 anos, saiu da insegurança alimentar no território nacional, ou seja, nós tínhamos baixíssimas produções, a ser a terceira maior agricultura do mundo e o primeiro exportador de diversos produtos. Evidentemente que isso envolveu muita coisa. Envolveu solo, envolveu água, envolveu tecnologia e, fundamentalmente, o produtor, que é o agricultor brasileiro, que tem muita qualificação técnica. Agora, como é que nós podemos desenvolver isso aí sem recursos? Evidentemente que não. Os recursos são a mola mestra, esse é o oxigênio que nós respiramos. Esta é a realidade. E o crescimento do agronegócio brasileiro teve o envolvimento de muito capital. Tanto é que hoje nós estamos com um crédito agrícola aí colocado pelo Ministério da Agricultura, e num esforço tremendo do Ministério da Economia, e que já é insuficiente para a continuidade do crescimento da agricultura nacional. Outros rumos deverá tomar. E, com certeza, este banco, o Bradesco, teve uma grande influência, sim, uma grande participação neste desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Tanto é que hoje o próprio Bradesco ele tem avançado muito no crédito agrícola, sem dúvida nenhuma, é um dos bancos brasileiros que mais tem caminhado nestes últimos anos e ele é um parceiro importante do agronegócio e tem sido muito parceiro da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Maravilha, eu agradeço a sua presença aqui, o Fala Carlão fica honrado com ela. Tá bem, Carlão, continua falando. É isso aí. Você Fala Carlão, aqui com o Gedeão Pereira, presidente do Sistema Farsul, vai ficando por aqui e eu queria lembrar vocês o seguinte, você já sabe, com o Bradesco o agro é mais negócio e também dizer o seguinte, se você está acompanhando a gente no Facebook, compartilhe aí com a sua rede de amigos e se caso você estiver acompanhando lá no YouTube, se inscreva no canal, aperta o sininho que você vai receber todas as nossas notificações e entrevistas tão importantes quanto essa que a gente acabou de fazer com o Gedeão Pereira, presidente da Farsul. Um forte abraço.